Tudo começou há cerca de um mês. Acordei no meio da noite, com muita sede. Enquanto cambaleei até a cozinha para pegar um copo de água, notei um raio de luz vindo do quarto de Eduardo. A porta estava entreaberta e pude ver sua pequena silhueta emoldurada pela janela. Eduardo? Chamei suavemente, abrindo a porta. O que você está fazendo acordado, amigão? Ele não se virou. Apenas ficou ali, olhando para a escuridão. Eduardo? Tentei novamente, dessa vez um pouco mais alto. Finalmente, ele olhou para mim com os olhos arregalados e desfocados. Papai, eu acho que é a hora, disse ele, com a voz monótona e sem emoção. Um arrepio percorreu a minha espinha. Hora de quê, parceiro? Mas ele não respondeu. Em vez disso, voltou para a cama e puxou as cobertas até o queixo. Em segundos, ele estava dormindo profundamente. Eu verifiquei meu telefone. 2h12. Estranho, mas às vezes as crianças fazem coisas estranhas, certo? Coloquei Eduardo na cama e voltei para o meu quarto, atribuindo aquilo a um terror noturno aleatório ou a um episódio de sonambulismo. Na noite seguinte, acordei novamente por volta das 2 da manhã. Chamei isso de instinto parental ou apenas paranoia, mas algo me fez verificar Eduardo. Com certeza, lá estava ele na janela novamente. Verifiquei meu telefone. 2h12. Em ponto. Dessa vez eu não disse nada. Eu apenas observei da porta. Ele ficou ali, perfeitamente imóvel, por exatos 5 minutos. Então, quando eu estava prestes a intervir, um som perfurou o silêncio e fez minha pele arrepiar. Batidas. 3 batidas fortes à nossa porta. Eduardo não reagiu. Ele simplesmente voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. Com o coração batendo forte no peito, desci as escadas e espiei pelo olho mágico. A luz da varanda iluminava uma varanda vazia. Ninguém estava lá. Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, talvez algum adolescente bêbado pregando uma peça, mas uma sensação incômoda em meu estômago me disse que algo não estava certo. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu todas as noites. Eduardo na janela às 2h12, batidas às 2h17, ninguém na porta. Tentei conversar com Eduardo sobre isso durante o dia, mas ele não se lembrava de ter acordado à noite. Ele apenas olhou para mim com aqueles olhos grandes e inocentes e perguntou se poderíamos comer panquecas no café da manhã. Eu estava começando a perder o controle. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Todas as noites eu sentava na escada, observando a porta de Eduardo, esperando pelas 2h12 da manhã com uma mistura de pavor e curiosidade mórbida. Uma noite, cerca de 10 dias depois, decidi fazer algo diferente. Às 2h10, entrei silenciosamente no quarto de Eduardo e fiquei ao lado de sua cama. Quando o relógio marcou 2h12, seus olhos se abriram. Ele se sentou, mas quando me viu, congelou. Papai, ele sussurrou. Você não deveria estar aqui. Por que não, amigão? Eu perguntei, tentando manter a minha voz calma. Porque, ele disse, olhando para a janela. Ela tá esperando. A minha boca ficou seca. Quem tá esperando, Eduardo? Mas antes que ele pudesse responder, as batidas começaram. Só que dessa vez, não vinha da porta da frente. Vinha do outro lado da janela do quarto de Eduardo. Batidas. As batidas pararam tão repentinamente quanto começaram. No silêncio misterioso que se seguiu, podia ouvir minha própria respiração irregular e as batidas frenéticas do meu coração. Eduardo, eu sussurrei, minha voz trêmula. Se afasta da janela, agora. Mas meu filho não se mexeu. Seus olhos estavam fixos em algo lá fora. Algo que eu não conseguia ver. Lenta e deliberadamente, ele ergueu a pequena mão e pressionou-a contra o vidro. Foi quando eu vi. Uma mão, do outro lado da janela, espelhando a de Eduardo. Dedos longos e esqueléticos, com unhas enegrecidas. A pele era pálida e cerosa, como a de um cadáver deixado há muito tempo na água. Meu Deus! Eu gritei, avançando para agarrar Eduardo, mas assim que meus dedos tocaram seu ombro, ele soltou um grito estridente que me fez cambalear para trás. A mão do lado de fora da janela desapareceu e Eduardo caiu no chão.
seu corpo convulsionando violentamente. Eu o peguei, minha mente girando em pânico quando me virei para tirá-lo da sala. Meus olhos capturaram algo que me fez congelar. Ali, escritas no vidro da janela, estavam 3 palavras: vim buscar Jonathan. Uma onda de pavor tomou conta de mim. Como diabos essa coisa sabia o meu nome? Corri escada abaixo com Eduardo nos braços, procurando meu telefone para ligar para a polícia. Mas assim que cheguei ao último degrau, todas as luzes da casa piscaram e apagaram. Na escuridão total, ouvi algo que me causou arrepios na espinha. Algo raspando. O som de pregos arrastando pela madeira, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Papai! Eduardo choramingou, seu pequeno corpo tremendo contra o meu. Ela tá do lado de dentro agora. Corri para a porta da frente. Eu corri para a porta da frente, a minha mão livre estendida na escuridão, mas quando eu agarrei a maçaneta, ela estava gelada e escorregadia com algo molhado. Puxei minha mão de volta, sentindo um líquido quente escorrendo pelo meu pulso. Como cobre, o cheiro de sangue encheu minhas narinas. Você não pode ir embora, Jonathan. Uma voz sussurrou, tão perto que eu podia sentir um hálito fétido em meu pescoço. Parecia Maria, mas errado, como se a voz dela estivesse sendo forçada através de uma garganta cheia de cascalho. Somos uma família novamente. Você não é a Maria. Eu sufoquei, recuando. A minha esposa tá morta. Uma risada arrepiante ecoou pela casa. Morta? Ah, Jonathan, eu estou muito mais que morta. De repente, as luzes acenderam novamente. Pisquei, momentaneamente cego. Quando minha visão clareou, eu a vi. Maria estava ao pé da escada, mas não era a Maria de quem me lembrava. Sua pele estava acinzentada e inchada, seus olhos fundos e cheios de uma luz amarela doentia. Seu outrora lindo cabelo estava pendurado em tufos molhados e apodrecidos ao redor do seu rosto. Ela usava o mesmo vestido com que a enterramos, agora manchado de sujeira e Deus sabe o que mais. Maria, eu respirei, incapaz de acreditar no que estava vendo. Sua boca se esticou em um sorriso impossivelmente largo, revelando fileiras de dentes afiados como agulhas. Eu vim levar o nosso filho para casa, Jonathan. É hora de Eduardo se juntar a mim. Eduardo se contorceu em meus braços, estendendo a mão para a coisa que parecia ser sua mãe. Mamãe, ele chamou, sua voz uma mistura de medo e saudade. Os olhos da criatura se fixaram em Eduardo e ela deu um passo à frente. As tábuas do piso rangiam e chapinhavam sob seus pés descalços e cobertos de lama. Não! Eu gritei, apertando o Eduardo com mais força. Você não vai levá-lo! Eu me virei e corri para a cozinha, a minha mente disparada. Sal, eu precisava de sal. Era isso. Isso não deveria funcionar contra espíritos ou algo assim. Eu não sabia como lidar. Enquanto eu vasculhava os armários, podia ouvir os passos molhados de Maria se aproximando. O ar ficou frio e o fedor pútrido de decomposição encheu a sala. Ah, Jonathan. Sua voz cantava do lado de fora da cozinha. Você não pode protegê-lo para sempre. Eduardo pertence a mim agora. Finalmente encontrei o sal e me virei pronto para jogá-lo, mas o que vi fez o recipiente escorregar dos meus dedos dormentes. Maria estava na porta, mas seu corpo estava errado. Seus membros eram alongados, as articulações dobradas em ângulos impossíveis. Sua cabeça pendia para o lado, o pescoço esticado e distorcido, e atrás dela, se contorcendo nas sombras, havia dezenas de braços, estendendo-se e a agarrando. Eduardo gritou. Naquele momento, enquanto olhava para o abismo daquela cena horrível, soube que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que quer que estivesse no rosto de Maria, o que quer que estivesse vindo para o meu filho noite após noite, não iria parar. E eu não tinha ideia de como lutar contra isso. A coisa, que não era Maria, avançou, seus membros grotescos arranhando o chão da cozinha. Recuei, apertando o Eduardo contra o peito, minha mente vazia de terror.
Minhas costas bateram no balcão da cozinha e percebi que estávamos presos. Por favor, eu implorei, embora soubesse que argumentar com aquela criatura era inútil. Por favor, deixe a gente em paz. A coisa inclinou a cabeça em um ângulo não natural, as feições outrora belas de Maria se contorcendo em uma zombaria de confusão. Deixar vocês em paz? Mas, Jonathan, somos uma família, e a família deve ficar junta para sempre. Um de seus muitos braços disparou incrivelmente rápido, agarrando meu tornozelo. Eu gritei enquanto dedos gelados cravavam na minha carne, o frio se espalhando pela minha perna como veneno. Eduardo choramingou em meus braços, seu pequeno corpo tremendo incontrolavelmente. Naquele momento de puro desespero, algo dentro de mim estalou. Uma onda de raiva protetora percorreu minhas veias, queimando o medo paralisante. Eu não deixaria essa coisa levar meu filho. Eu não podia deixar. Com um rugido, chutei o rosto da criatura. Meu pé acertou um ruído nauseante e a coisa recuou. Momentaneamente atordoada, aproveitei a oportunidade, passando por ela em direção à porta do porão. Se não pudéssemos sair de casa, talvez pudéssemos encontrar uma maneira de prendê-la. Bati a porta do porão atrás de nós e procurei o interruptor de luz. A lâmpada fraca ganhou vida, lançando longas sombras no espaço desordenado. Eduardo se agarrou a mim, com o rosto enterrado em meu ombro. Papai, ele sussurrou. Eu tô com medo. Eu sei, amigão, eu disse, tentando manter a minha voz firme. Mas vamos ficar bem, tá? Eu prometo. Foi quando eu vi, no canto do porão, parcialmente escondida atrás de algumas caixas velhas, havia uma porta que eu nunca tinha notado antes. Parecia antiga, a madeira deformada e manchada pelo tempo. Do andar de cima vinham sons de madeira estilhaçada e vidro quebrando. A criatura estava destruindo a casa, procurando por nós. Sem outra escolha, me aproximei da porta misteriosa. Quando estendi a mão para a maçaneta, Eduardo falou de repente. É daí que a mamãe vem. Ele disse com naturalidade. Eu congelei. O que você quer dizer? Ele apontou para a porta. Todas as noites, às 2h12, aquela porta se abre. A mamãe sai e vai até a minha janela. Ela diz que sente nossa falta e quer que a gente vá com ela, mas eu estava com medo, então não abri a janela. A minha mente vacilou. Há quanto tempo isso estava acontecendo? E por que 2h12? Então me dei conta. 2h12, 12 de fevereiro, o dia em que Maria morreu. Antes que eu pudesse processar essa revelação, a porta do porão explodiu para dentro. A criatura, que tinha o rosto de Maria, desceu as escadas deslizando, seu corpo se contorcendo de uma forma que desafiava a física. Eu encontrei vocês, sibilou. Sua voz era um coro de sussurros. Agarrei a maçaneta da porta misteriosa e abri. Além dela, não estava a fundação da nossa casa, mas um vórtice rodopiante de sombras e névoa. O ar que saiu era gelado e cheirava a carne podre. A criatura soltou um grito desumano. Não, você não pode me mandar de volta. Eu não vou sozinha. Ela se lançou sobre nós, com seus numerosos braços estendidos. Naquela fração de segundo, tomei uma decisão que me assombraria para sempre. Coloquei Eduardo no chão e beijei a sua testa. Eu te amo, amigão. Lembre-se sempre disso. Então, usando toda a minha força, empurrei a criatura em direção à porta aberta. Mas quando ela oscilou na soleira, um de seus braços envolveu minha cintura. Olhei para Eduardo e vi o terror e a confusão em seus olhos. Corre, Eduardo! Sobe as escadas e não olha para trás! A última coisa que vi foi o rosto coberto de lágrimas do meu filho quando a criatura e eu caímos pela porta no abismo além. Não sei quanto tempo caí. O tempo parecia não ter sentido naquele lugar de sombras e sussurros, mas eventualmente caí no que parecia ser um terreno sólido. Abri os olhos e me encontrei de volta ao meu próprio porão. A velha porta havia desaparecido, deixando apenas uma parede vazia. A luz do sol entrava pelas pequenas janelas. A manhã havia chegado. Dolorosamente,
Subi as escadas, chamando por Eduardo. Eu o encontrei enrolado no sofá da sala, dormindo pacificamente. Quando acordei, ele não se lembrava dos acontecimentos da noite passada. Já se passou uma semana desde aquela noite terrível. Os arranhões na janela de Eduardo desapareceram, como se nunca tivessem existido. Ele não se levanta mais às 2h12, ao que tudo indica, nossas vidas voltaram ao normal. Mas eu sei o que aconteceu. Às vezes, tarde da noite, ouço sussurros vindos do porão. E nos meus sonhos, vejo Maria, a verdadeira Maria, estendendo a mão para mim através de uma porta que nunca poderei abrir. Não sei se a criatura encontrará outro caminho de volta. Não sei se realmente desapareceu ou se está apenas ganhando tempo. Tudo o que sei é que, todas as noites, eu verifico o Eduardo às 2h12 e, todas as noites, rezo para que as batidas não recomecem.